3,16. Irmão, desculpa, mas minha garganta tá... Vamos lá. O texto diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Você pode se sentar. Amor. Não é essa linguagem que você tanto tem ouvido aí, por aí afora? A linguagem do amor. Todo mundo amando, todo mundo endeusando o amor, é amor para lá, amor para cá. E hoje em dia, prega-se, ensina-se que existem várias formas de amar, várias formas de amor. A sociedade abraçou o amor, seja ele de qualquer maneira, de qualquer jeito, desde que se ame. Mas não é esse tipo de amor que Deus ensina para nós. E nessa noite eu quero mostrar para você um amor que vai além de todo e qualquer entendimento. Nesse texto que nós acabamos de ler, a gente pode perceber, eu espero que vocês não me interpretem mal, mas nós podemos perceber dois lados. Se por um lado a gente olha para o texto e vê o próprio Jesus falando que o Pai ama, porque esse trecho que nós lemos é uma fala de Jesus. Para quem não sabe, o próprio Jesus falando, conversando com Nicodemos. Porém, Jesus sim aponta a Deus como um Deus de amor. Mas no mesmo texto em que ele aponta para esse Deus, que é um Deus de amor, ele também mostra que esse mesmo Deus de amor é um Deus de justiça. O título dessa mensagem é: o Deus de justiça provou o seu amor. E por que nós estamos falando de justiça? No domingo pela manhã nós aprofundamos um pouco mais sobre essa questão, mas a repetição nos ajuda a fixar um pouco. Porque esse texto aqui nos mostra que há uma necessidade para o mundo. Esse texto aqui nos mostra que há uma necessidade para todo e qualquer ser humano. E que necessidade é essa? Crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor. Essa é a maior necessidade que existe em qualquer ser humano. Não há nada de mais importante, não há nada de mais urgente do que qualquer um ser humano, do que qualquer um de nós crermos em Jesus Cristo como Senhor. E por quê? Por causa da justiça de Deus. Mas por que por causa da justiça de Deus? Porque a justiça de Deus ordena que todo e qualquer pecador pague pelos seus pecados. Ou seja, seja punido por conta dos seus pecados. Por isso. Isso é coisa da igreja. Não, é coisa da Bíblia, está escrito. Romanos, capítulo 3, versículo 23, por exemplo.
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está escrito. Sabe o que é estar destituído? Afastado, longe. E é algo em definitivo. Por quê? Porque Deus é santo. E Ele não compactua com aquilo que não seja santo como Ele. E todo ser humano sem Jesus não é santo. Todo ser humano que não tem a Cristo está separado de Deus. É o que diz a palavra. Justiça de Deus. Você quer ver uma prova da justiça de Deus? Indo lá para Gênesis. Deus ele chega para o homem, para Adão, e dá uma ordem para ele. Ele fala assim, olha, de toda a árvore, o fruto da árvore do jardim você comerá. Mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desse você não comerá. Porque num dia em que dele tocares, certamente morrerás. Exatamente. E o que foi que aconteceu? Deus não cumpriu com aquilo que ele havia dito, sim ou não? Sim. Ué, mas Adão e Eva não comeram do fruto e tiveram um mal súbito na hora? Não. A primeira morte foi a morte espiritual. Foi o afastamento da presença de Deus, da comunhão com Deus. Isso é a pior coisa que pode acontecer na vida de qualquer ser humano. Uma vez que ele esteja afastado de Deus, da comunhão com Deus, é ladeira abaixo. E a partir deles, de Adão e de Eva, todo o ser humano nasce com esse grande defeito, chamado pecado. Pecado. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Que bom. Continue assim. Mas isso não é o padrão, mas esse não é o padrão de Deus para te aceitar. Essa notícia que eu quero te dar. Por quê? Por causa da justiça de Deus. Lembra que nós acabamos de dizer aqui agora que todos pecaram? A Bíblia diz isso. Paulo ensinando aos Romanos, no capítulo 3 de Romanos, ele fala: todos pecaram. Não há nenhuma cláusula de exceção nesse versículo que nós lemos. Deus de justiça. Ele não tolera o pecado. O Deus de justiça odeia a iniquidade. Iniquidade, para quem não sabe, é algo que está relacionado ao pecado. O Deus de justiça odeia a iniquidade e ama a justiça. Logo, o que ele vai fazer com o pecado? Ele vai punir o pecado. Ele vai afastar o pecado de perto dele, porque ele é santo, santo, santo. Deus de justiça. Agora, é interessante a gente falar isso e a gente não refletir. Sabe por quê? Porque de uma forma naturalmente humana, eu estou falando de mim e de você. Esse afastamento de Deus, naturalmente falando, humanamente falando, eu estou falando de cada um de nós, de toda a humanidade. Olha o que Jesus disse para Nicodemos aqui. Porque Deus amou o mundo. Amou o mundo quer dizer amar as pessoas, amar a humanidade. É isso que ele quis dizer. Que deu o seu filho unigênito. Deu. Ou seja, o próprio Deus, para que pudesse satisfazer a sua justiça contra o pecado, o que ele faz? Ele poderia, eu usei esse termo no domingo, pela manhã, ele poderia formatar a humanidade. Deleta todo mundo e faz de novo. Poderia ter feito isso. Mas ele não quis fazer. Por quê?
Não me pergunte que eu não sei. Não está registrado. Mas Deus já tinha um plano. E um plano perfeito. Deus precisava satisfazer a sua justiça. Porque a sua justiça clamava por satisfação. Ou seja, Deus precisava exercer o seu juízo contra o pecado. E onde estava o pecado? No homem. E agora? Deus precisa satisfazer a sua justiça contra o pecado. E o pecado está no ser humano, no homem. E agora? Então Deus tem que matar todo mundo. Sim. Deveria ser assim. Acabar com a raça humana. Por causa do pecado que em nós habita, ou habitava. Mas então o que Deus resolveu fazer para que ele pudesse satisfazer a sua justiça? Deus é Deus, né? A mente de Deus é insondável. É insondável, impenetrável. Deus sabe de tudo. Todas as resoluções de Deus são completamente, extremamente perfeitas. Não tem ninguém que diga, Deus, o que é que o Senhor está fazendo? Ninguém pode fazer isso. Porque Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Sabe de tudo. É completamente poderoso. Não há nada que não esteja ao alcance dele. Inclusive, salvar uma humanidade completamente perdida. E desde o início que o homem caiu, que o homem se separou de Deus, já havia um plano perfeito, e esse plano perfeito se chama Jesus Cristo. Esse é o plano perfeito. Esse foi, é e sempre será o plano perfeito para cada um de nós. A humanidade. E, aliás, foi nele que a justiça de Deus foi satisfeita. Você quer ver? Você que está com a sua Bíblia aí? Abre aí no livro de Isaías. A gente vai ver como Deus satisfez a sua justiça. A gente vai ver a narrativa de Isaías. Alguns versículos apenas. Livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Deus precisava satisfazer a sua justiça. O pecado não poderia passar impune. Não poderia, irmãos. Então o que ele faz? Ele olha do céu. Não vê um justo sequer. Nenhum. Isso inclui você e eu. Ninguém. E aí o que ele faz? Ele já tinha um plano perfeito. E qual era o plano perfeito dele? O seu próprio filho. O seu único filho. Foi o texto que a gente leu no início. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Esse Deus significa que sacrificou. Foi o próprio Deus quem precisou sacrificar o seu único e precioso filho. Alguém que não tinha pecado algum. Alguém que nasceu sem pecado. Alguém que viveu sem pecado. E alguém que morreu sem pecado. Alguém perfeito. Notem que para satisfazer um Deus santo, justo e perfeito, apenas alguém que fosse perfeito. E quem era esse alguém perfeito? O seu próprio Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito. E a prova de que Deus aceitou o próprio sacrifício que ele proveu para si mesmo foi a sua ressurreição ao terceiro dia. A palavra do Senhor declara que Jesus foi morto, sim, mas que ao terceiro dia ele ressuscita para a glória de Deus Pai. E todos nós, aleluia! E aí entra o que o primeiro texto diz aqui para a gente. E a partir dessa ressurreição de Cristo,
todo aquele que nele crê. Ou seja, todo aquele que o receber como seu único Senhor, não vai mais perecer, mas recebe o dom, ou seja, o presente de ter a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas vamos lá, vamos ver o que Deus fez. Versículo 5 de Isaías 53. Mas ele foi ferido por causa das nossas. Olha o que o profeta está escrevendo, o profeta messiânico. Isaías foi quem mais falou, foi quem mais profetizou a respeito de Jesus Cristo. Então, continuando aqui, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados. Olha o que o profeta fala. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que o profeta está dizendo aqui? Quando ele diz, mas o Senhor fez cair sobre ele. O Senhor aqui, ele está se referindo ao Pai, a Deus. Mas Deus fez cair sobre o Filho, quando diz aqui, sobre ele, a iniquidade de todos nós, ou seja, todos os nossos pecados. O que aconteceu ali na cruz? A cruz era um instrumento de maldição. Era a pior morte da época. Inclusive, citar a cruz, era praticamente um palavrão para as pessoas da época. Não se falava da cruz, de tão rude, de tão ruim, de tão vil que era. E foi nesse instrumento de maldição que Cristo levou a maldição, a minha maldição e a sua maldição. Foi nesse instrumento. Por quê? Porque ali na cruz do Calvário, Deus, nós falamos sobre isso no domingo pela manhã, Deus imputou, o que é imputar? Transferiu os pecados da humanidade, de toda a humanidade, tanto das eras, da era presente naquele momento lá, como da passada e como da nossa agora. Como isso acontece? Irmão, poder de Deus e ponto final. É pela fé, não adianta. Acontece pela fé. É o que a palavra está dizendo aqui. Para que todo aquele que nele crê. Crer significa o quê? Ter fé. Então, ali na cruz, Deus faz uma transferência. Lembra do Pix? A transferência bancária, hoje em dia, fala muito sobre o Pix. Então, o que Deus fez? Deus, ele transfere todas as nossas mazelas, tudo de ruim que há em nós, só começa a transferir. Tudo de ruim, toda a podridão da humanidade é reunida no seu filho. Está lá. Lembra que eu disse que Deus não compactua com o mal, com o pecado? Lembra? Agora há pouco. Pois bem, a prova de que Deus não compactua com o pecado é que por algum momento Jesus Cristo ficou afastado do próprio Pai. Lembra da frase dele lá na cruz? Eli, Eli, lama sabachthani. Por quê? Porque o meu pecado, o seu pecado, estava ali, no Filho. Ah, Jesus Cristo é pecador? Não, foi imputado sobre ele. Ele assumiu a minha culpa. Não significa que ele se tornou um pecador, mas o meu pecado e o pecado de toda a humanidade foi reunido todo ali nele, numa só pessoa.
no Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Nele ali. E o que Deus faz? Era como se Deus tivesse virado as costas para ele. Por isso que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Já parou para pensar nisso? O que Deus faz? Deus despeja ali, naquele momento em que seu filho estava na cruz do Calvário, toda a sua ira. Deus satisfaz a sua justiça sobre o seu filho, que reunira todo o pecado da humanidade ali naquele lugar. E após isso, Jesus rende o seu espírito. Qual a frase que ele diz? Tetelestai. Ou seja, está feito, está pago, está consumado. E rende o espírito dele e morre. Mas como nós falamos, a sepultura não foi capaz de detê-lo. Em Cristo, a morte foi morta. Jesus matou a morte. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E sobre ele a morte já não teria mais poder. E também já não tem mais poder quando o homem nele crê. Porque a Bíblia declara que ele é a primícia dos que dormem. Ele é a primícia. Ele ressuscitou primeiro. Mas todos aqueles que nele creem, ainda que morram, como diz lá em João no capítulo 11, viverão. E a própria palavra declara lá em 1 João, e essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então você vê que Deus ali, naquela cruz, satisfez a sua justiça no seu filho. Por isso que Jesus teve que ir para a cruz. Por isso que ser bonzinho não adianta nada para ser aceito por Deus. Por isso. Ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de mal para ninguém. Nada mais do que a sua e a minha obrigação. Nada mais. Continue assim. Eu sou bonzinho diante de Deus. Não é. Você é mau. Eu sou mau. Aquilo que você consegue enxergar de bom em mim são os atributos que Deus transferiu para mim quando eu criei nele. Aquilo de bom que cada pessoa consegue enxergar em você são os atributos de Deus. Que ele comunicou, que ele transferiu para você. Todo ser humano é ruim. Por melhor que ele possa parecer. Você quer ver uma coisa? Talvez você não tenha ouvido falar nesse termo. Deus é o único que tem o direito de julgar fórum íntimo. O que é isso? Intenção do coração e pensamentos. Por exemplo, lá no Mateus capítulo 5, por exemplo, Jesus ele diz algo assim: se um homem, ele trata do homem, mas isso serve para qualquer pessoa. Se o homem olhar para uma mulher com uma intenção imprópria no seu coração, ele já adulterou com ela. Não é isso que diz o texto? O que Jesus está dizendo? Que a intenção da mente, do coração, também serão julgados como pecado. Vejam que o padrão de Deus é muito maior, muito mais alto do que o que eu acho, o que você pensa. O padrão das Escrituras é muito maior. Por isso eu e você, nós precisamos de Cristo. Foi por isso que Jesus foi para a cruz, irmãos. Jesus foi para a cruz justamente para aplacar a ira de Deus contra o pecado. E onde estava? E ainda está o pecado? No homem. O que é aplacar? Impedir. Desviar a ira. Porque Deus não tolera o pecado.
E todo aquele... mas e aquele que não crê? Aquele que não crê, vai acontecer justamente o que Jesus disse que Deus não quer que aconteça. Vamos voltar para o primeiro texto? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem não crê em Cristo Jesus vai perecer. Por quê? Por causa do pecado. Vejam o quão ruim é o pecado. Vejam o quão vil, o quão danoso, o quão deprimente é o pecado. O pecado vai levar muitas pessoas para a condenação. Já tem levado ao longo dos séculos. E vai continuar levando muita gente para a condenação, para o afastamento eterno, longe de Deus, segundo diz a palavra. Onde está a prova? No primeiro texto que eu li. Você quer ver de novo? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Para aí. Deus não quer para que todo o que crê nele não pereça. Para aí. Mas tenha vida eterna. O perecer está intimamente ligado com o ter a vida eterna. Logo, o perecer também será eterno. Raciocina comigo. Mas tem a vida eterna. Está ligado ao perecer. Embora o perecer não esteja falando que vai perecer eternamente, lendo com cuidado a gente percebe que o perecer está intimamente ligado à vida eterna. À eternidade, melhor dizendo. Então, aquele que não crê em Cristo Jesus, aquele que não assumir a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele vai ficar afastado, em definitivo, da presença de Deus. Ele será condenado. Condenado por quê? Por causa dos seus pecados. E nisso consiste a justiça de Deus. Mas o Deus de justiça também é um Deus de amor. E o Deus de amor, o que ele fez? Ele sacrifica o seu próprio filho. Prestem atenção nisso. Para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ter a nossa sentença de morte revertida. Foi isso que aconteceu. Por isso do título dessa mensagem, o Deus de justiça provou o seu amor. Aliás, Paulo fala sobre isso. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Ele diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo diz isso. Fala isso aos romanos. Ou seja, gente, sabe, tem gente que fala assim, já viu aquela pessoa? Os mais novos não vão lembrar disso não, só os mais velhos, tá? Vou entregar a minha idade. Lembra daquela hiena? Ó vida, ó céus, ó azar. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Ei, você não conhece a palavra, por isso que você diz isso. Se você se lembrar do Cristo que foi para a cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou, essa é a maior prova do amor de Deus por você. É a maior prova que imagina o soberano, o rei dos reis, o criador de todo o universo, dizendo para você, eu te amo. E eu provo para você. Na verdade, eu provei para você que eu te amo. Como Jesus, como Deus, sabe, eu estou vivendo essa vida e ninguém me ama, eu sou odiado por todos, eu não sinto que sou amado por... eu te amo. Olha para a cruz vazia e veja a prova do meu amor por você. A cruz vazia significa, eu quero ter você comigo pelo resto da eternidade. É isso que significa a cruz vazia.
Porque Jesus passou por lá, levou o meu e o seu pecado, e agora nos dá a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Ué, mas eu sou filho de Deus. Quem disse? O dito popular, que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que só é filho de Deus quem recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É a Bíblia quem diz isso. Mas antes de falar, eu amo muito falar sobre isso. Quero finalizar aqui Isaías, que eu não finalizei ainda. Voltando aqui, eu tinha falado sobre Isaías no capítulo 53, versículos 5 e 6. Que Deus fez cair sobre o Filho a iniquidade de todos nós. E aí, indo para o versículo 10, olha só, gente, que coisa interessante. Versículo 10 de Isaías 53. Todavia, ao Senhor, esse Senhor significa Pai ou Deus, agradou Moê-lo. Moê-lo quem? O Filho. Fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Expiação é o pagamento mediante uma oferta de sacrifício, tá? Isso é expiação. Ou seja, o texto aqui está dizendo que Deus se agradou em moê-lo, Deus se agradou em amassá-lo até que ele morresse. Para que, através da morte dele, através do derramamento do sangue dele, a oferta pela culpa que ele assumiu no nosso lugar, o próprio Deus pudesse receber. E foi o que aconteceu. Ele recebeu. Aí ele fala assim, ó, versículo 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, Deus satisfazendo a sua justiça contra o pecado que estava todo reunido no seu único Filho, santo, tá? Diga-se de passagem. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, está falando de Jesus, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O que é justificar? É pegar aquele que é culpado e que creu em Jesus e fazer do culpado um inocente. Nisso consiste a justiça de Deus. É pegar o Júlio aqui, pecador, culpado, aí o Júlio vai lá, ouve a mensagem do Evangelho e diz, epa, eu entendi. Então quer dizer que se eu não receber a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu não tenho comunhão com Deus, eu não posso ter comunhão com Deus, porque os meus defeitos, os meus pecados, me impedem de ter uma comunhão plena com Deus. É isso. Sim, é isso. Eu, por mim mesmo, eu não posso buscar a Deus. Não. E o que eu preciso fazer então? Você precisa crer em Jesus Cristo. Porque no momento em que você crê em Jesus Cristo, o que acontece? Você é justificado. Ou seja, a culpa do seu pecado é lançada fora. E a partir desse momento, você passa a ser a habitação do Espírito Santo, que começa a fazer uma transformação e te faz se tornar aceito por Deus. É isso que acontece. Para que eu possa ser aceito por Deus, eu preciso de Jesus. Se eu não tiver Jesus, nada feito. Ah, mas eu tenho Deus no meu coração. Eu não duvido. Mas não é da sua forma, não é da minha forma, não é do seu jeito, não é do meu jeito. É como está registrado na palavra de Deus.
João, no capítulo 1, voltando aqui a falar sobre a questão do Filho de Deus, versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Está aqui a prova de que, biblicamente, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que passaram a crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor. Em primeiro lugar, o Deus de justiça provou o seu amor. A gente leu João 3,16, que mostra tanto a justiça de Deus quanto o amor. Segundo lugar, mostramos aqui a culpa do ser humano por causa do pecado. Todos são pecadores. Por melhor que você seja socialmente falando, ou seja, entre a sociedade, os seus atos de justiça, desculpa te alertar, te dizer, a Bíblia declara que são como trapos imundos diante dos olhos de Deus. Os seus, os meus. Ou seja, eu faço tudo certinho. Para Deus é trapo imundo. Sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos por causa do pecado. O pecado fez tanta coisa ruim para a gente. Muita coisa. A imperfeição é uma delas. Essa imperfeição trouxe afastamento de Deus. E Deus não suporta nada que seja imperfeito. E eu sou imperfeito, você é imperfeito. E como resolver isso? Nós já estamos falando desde o início. Só quem pode transformar-nos nessa massa imperfeita e condenável para Deus é Jesus Cristo. Não há outro meio para a salvação. Por isso que você e eu, nós precisamos de salvação. A minha decisão eu já tomei. E é por isso que eu estou aqui testemunhando para você desse Jesus maravilhoso. Desse Deus de justiça que provou o seu amor. Sacrificando o seu único filho, santo. Por uma humanidade suja, putrificada pelo pecado. Imagina. Pega alguém santo, puro, perfeito e fala assim, vai lá sofrer, ser esmagado por mim, por causa deles. Eu vou, através de você, comprá-los de volta para mim. Porque o pecado se encarregou de amaldiçoá-los e torná-los condenáveis. E Jesus fez isso, e Jesus veio. A Bíblia declara que ele se humilhou ao se tornar um ser humano. A Bíblia declara que ele abre mão da sua glória e se torna semelhante a um de nós. Ser humano nasce do ventre de uma mulher. Não é isso que a palavra declara? É tentado, mas em nada peca. Em nada. Foi perfeito. E essa perfeição nós precisamos ter. E Jesus Cristo é essa perfeição que Deus espera encontrar em nós, em você, em mim. Para que eu seja aceito por Deus. Queridos, preste atenção no que eu vou dizer para você. Se ser bonzinho, se ser legal, se ser gente fina, gente boa, bastasse, fosse o suficiente para que nós fôssemos aceitos por Deus. Raciocina comigo, pelo amor de Deus.
Se fosse, Jesus não precisava ter morrido na cruz. É simples assim. Simples assim. Jesus não precisaria ter sido esmagado pelo Pai. Não precisava. Ele não precisaria ter aberto mão da sua glória e se tornar um ser humano como nós. Não precisaria. Bastava que simplesmente nós fizéssemos tudo certinho, andássemos na linha, fizéssemos apenas o bem para todo mundo e estava tudo tranquilo. Mas não basta. Nós precisamos de Jesus. O rico precisa de Jesus. O pobre precisa de Jesus. O branco precisa de Jesus. O negro, o amarelo, o vermelho, ou seja lá as outras cores que existirem, também precisam de Jesus. Todos os povos, tribos, línguas e nações, todos precisam de Cristo para que sejam salvos. Todos. Isso inclui você. Isso inclui a mim. A minha decisão, pela misericórdia e graça do Senhor, eu já tomei. Eu rendi a minha vida a Cristo. Enquanto ainda estava envolvido nas garras do pecado. Mas o Senhor abriu o meu entendimento, eu me vi ali, miserável, pobre, cego, nu, pecador. E eu clamei a Jesus por socorro. E Ele veio com graça e misericórdia ao meu encontro. E estendeu mãos, não acusatórias, mas mãos misericordiosas para mim, dizendo: vem, vem que eu vou te limpar. Vem que eu vou trabalhar na sua vida. Vem que eu vou transformar você para a glória do meu Pai. E o mesmo Jesus quer fazer com você nessa noite. O mesmo Jesus que pegou um ser humano como eu, hipócrita, miserável, cego, nu, pecador, que tinha uma capa religiosa, mas que por dentro era um sepulcro caiado, como diz nas Escrituras, que significa sepultura. Ou seja, tinha uma aparência de religião por fora, mas por dentro estava podre, por causa do pecado. Sepulcro caiado quer dizer isso, tá? Significa tumba, sepultura. Dentro da sepultura tem o quê? Morte. Não é isso? Jesus pegou esse camarada que era eu e me transformou. Colocou o Espírito dele dentro de mim para poder testemunhar para vocês hoje aqui de que ele transforma, de que ele pega o morto e faz ele reviver. Pega uma pessoa que não tinha perspectiva, sabe, e levanta novamente. Esse é Jesus. É desse Jesus que eu estou falando para você. Eu não estou falando que ele vai te dar coisas, embora ele tenha poder para fazer isso. O Jesus da Bíblia, ele oferece, o texto que a gente leu é o texto central da palavra, ele está oferecendo vida eterna. Ele está oferecendo algo que nunca vai acabar. Ele está oferecendo algo que nunca vai morrer, que ladrão algum pode roubar de você. A vida eterna. A morada com Deus. É desse Jesus que eu estou falando. Um Jesus que transforma a nossa vida. Um Jesus que pega o nosso interior e transforma. Um Jesus que conhece a gente, mesmo a gente sendo pecadores. Ele sabe quem é você. Ele sabe qual é o seu sofrimento. Ele sabe quais são as suas dores. Ele sabe quais são as suas indagações, ainda que você não consiga dizer para ninguém. Ele conhece você. Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. Ele sabe quais são os seus pensamentos. Eu não sei. Mas Jesus sabe. É desse Jesus que eu estou falando. O Todo-Poderoso Deus. Então ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Mas talvez você pergunte, mas então como?
como eu posso viver da forma que você está dizendo que Deus quer? Observando a palavra. Eu estou citando a palavra para vocês. Não estou dizendo nada de mim mesmo, estou citando a palavra de Deus. Você quer ver uma outra coisa? Dentro dessa resposta aqui do como, o primeiro texto, a base está sendo o primeiro texto. O primeiro texto que eu li, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já está dizendo como. Como? Crendo. Acreditando. Confiando. Me comprometendo, assumindo um compromisso público com Ele. É dessa forma. É dessa forma que você é recebido por Deus, como filho, como filha. É dessa forma. Receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo que eu preciso. As pessoas vivem de um lado para o outro querendo buscar satisfação. Satisfação, sabe, para os seus anseios, sabe, para as suas dores e fazem milhares de coisas que não agradam a Deus. Tem gente que busca resposta nas drogas. Tem gente que busca resposta na pornografia. Tem gente que busca resposta em uma série de coisas. Mas a resposta é Cristo. É a resposta que todo o mundo precisa. Cristo. Tem gente que busca resposta em várias coisas. Mas a única resposta que a gente precisa, irmãos, se chama Jesus Cristo. Não há outro. Não há ninguém maior do que Ele. Não há ninguém que se compare a Ele. Jesus Cristo. O Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos limpa, que nos lava e nos faz sermos aceitos por Deus. Através de Jesus, sabe o que acontece? Salvação sim, é o principal. Mas todo aquele que recebe a Jesus, sabe o que acontece? Reconciliação com Deus. Sabe por quê? Porque o pecado, eu não falei para você que o pecado faz um monte de coisa ruim? O pecado nos torna inimigos de Deus. Talvez você não saiba disso. Mas a Bíblia declara que o pecado tornou o homem inimigo de Deus. E aí, quando Jesus entra no cenário, e eu reconheço a Jesus como o meu único e suficiente Senhor, sabe o que acontece? Reconciliação. Eu me torno amigo de Deus por meio de Jesus Cristo. Aliás, o próprio Jesus disse. O que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Está escrito. O próprio Jesus quem disse isso. Então, queridos, finalizando, como ser aceito genuinamente, biblicamente por Deus? Reconhecendo a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não há outra alternativa, senão pertencer a Jesus de verdade. Não há outra. E para finalizar, Efésios, capítulo 2. Texto que a gente cita muito aqui na igreja. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Como é que eu posso ser salvo? Como é que eu posso ser livre dos meus pecados? Daqui a resposta. Efésios 2, de 8 a 10, que diz o seguinte: porque por meio da graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, ou como queiram, não vem de vocês. É dom de Deus. Não vem das obras,
para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé. Como eu posso ser aceito por Deus? Como eu posso ter a minha vida transformada para a glória de Deus? Já falamos aqui desde o início. Reconhecendo a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Reconheça. Você não vai perder nada, pelo contrário, você vai ganhar vida e vida eterna. Vida e vida em abundância. É o que Jesus oferece para nós. Vida. 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 Vida e vida em abundância. Eu não sei como foi que você entrou aqui nessa noite. Não sei. Mas uma coisa eu posso afirmar para você. Se você não tem a Cristo, esse é o momento. Se você não reconhece a Cristo, não reconheceu ainda a Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse é o momento. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o Deus de amor, ele continua sendo Deus de amor. Mas o mesmo Deus que continua sendo Deus de amor, ele também continua sendo Deus de justiça. E todo aquele que não crer no presente que ele enviou para nós, chamado Jesus Cristo, vai perecer. Quando isso vai acontecer? Por meio da morte. Todos aqui, daqui a 100 anos, estaremos todos mortos. Agora, a Bíblia declara, a Bíblia aponta 2 caminhos. Não tem meio termo. Não tem uma terceira opção. Não tem neutro. Eu sou neutro. Não, não existe. Ou é com Cristo, ou é sem Cristo. Um é o caminho que conduz à vida eterna. E esse caminho que conduz à vida eterna, eu já falei dele hoje aqui. Jesus Cristo. O outro caminho é o caminho da condenação eterna. O inferno. Registrado aqui na palavra. Deus enviou presente para a humanidade que não merecia. Por isso, do termo graça. Graça significa favor que eu não mereço. Foi por graça. Então Deus espera. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano, ele espera que nós aceitemos esse presente. Só que nós temos o direito de escolha. Lembrando que toda a semeadura, toda a semente que você planta, obrigatoriamente haverá um tipo de colheita. É simples assim. Qual é a colheita de eu escolher a Cristo? Ter a promessa de um dia viver na Nova Jerusalém para sempre. Qual é a colheita de eu não querer a Jesus? Ter a certeza, pela palavra, de que o que me espera é condenação. Ainda que eu viva muito bem aqui nesse mundo, tendo dinheiro, prazeres, tendo de tudo, não passando privação de nada, no final, vai haver prestações de contas com Deus. E aí vai haver condenação. O Deus de justiça provou o seu amor. Diante dessas informações,
como você vai reagir. Como você, adulto, vai reagir. Como vocês, adolescentes, vão reagir. Como as crianças vão reagir. Como os idosos vão reagir. Porque a salvação é para todos, independente da idade, independente da faixa etária. Porque Jesus morreu só pelos adultos. É isso que está escrito na Bíblia? Não. Porque Deus amou o mundo. O mundo é composto por criança, adulto, idosos. Eu gostaria de saber se há alguém aqui nessa noite que quer assumir esse compromisso com esse Jesus. O Jesus que transforma, o Jesus que liberta, o Jesus que garante a vida eterna. Há alguém aqui nessa noite, há pessoas aqui nessa noite que compreenderam a mensagem, que entenderam o estado da humanidade, que tenham entendido o seu próprio estado, que talvez entendam, eu preciso de Cristo, como um dia eu compreendi também. Diga-se de passagem, 2015, apenas que eu compreendi isso. Mas ainda assim a graça do Senhor me alcançou. Se há alguém nessa noite aqui que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, levante a sua mão. Diga, eu fui tocado. Eu entendi. Eu quero esse Jesus. Eu preciso desse Jesus. Estenda suas mãos e diga, eu preciso desse Jesus. Eu quero esse Jesus. Ele derramou a sua vida, como diz a canção, até a morte. E provou da ira amarga. Sabe para quê? Para que por meio do seu sacrifício nós pudéssemos ter a oportunidade de receber vida e vida em abundância. Senhor Deus e Pai, eis aí a Tua palavra, ó Deus. Espírito Santo, faz a obra que eu não posso fazer, Pai. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, nessa noite, Pai, que cadeias sejam quebradas, ó Deus. Eu clamo a Ti nessa noite, Pai amado, que correntes sejam despedaçadas pelo poder que há no Teu nome santo, Deus amado. E que almas, ó Senhor, sejam resgatadas, ó Senhor, do império das trevas e transportadas para o Teu reino, Senhor, para o louvor da Tua glória, Senhor. Te agradecemos, ó Senhor, nessa noite, Senhor, pela vida de cada um aqui presente, Pai. Te agradecemos, ó Senhor, pelo direcionamento, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu, Senhor amado. Bendizemos ao Teu nome, Senhor, porque cremos no Teu poder, Senhor, porque cremos na Tua direção, Senhor, cremos em Ti, Senhor, e sabemos, ó Pai amado, do Teu poder, Pai amado. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor amado, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, Senhor, aqui presente, Senhor. Obrigado, Senhor, por renovar a nossa fé, Senhor amado. Obrigado, Senhor, por renovar a nossa esperança, ó Deus amado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós Te agradecemos, ó Pai, e engrandecemos ao Teu nome, Senhor, nessa noite, Pai, para a glória do Teu nome, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Jesus. E amém.